Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para uma live no sentido de contribuir, né, somar a dar esclarecimento, né, à população como um todo, né, sobre as questões, né, que nós estamos vivenciando atualmente, né, e nesse sentido nós estamos indo para a nossa quarta live, né? Nós, num primeiro momento, nós falamos sobre o coronavírus, né? Os aspectos biológicos e ligado à saúde, a questão da gestão pública, da administração pública, né? Relacionado especificamente ao trabalho dos nossos gestores, né? Da saúde. Depois nós envolvemos na nossa segunda e terceira live falando sobre educação, né? A gente priorizou esse tema, porque é uma questão essencial aí. Nós temos um número de estudantes, seja do infantil até o superior, né? Com aulas suspensas, e essas pessoas elas estão em casa, têm que ficar em casa nesse distanciamento, e então nós ficamos aí duas lives falando sobre educação especificamente. E hoje, com muito prazer, nós vamos falar a quarta live que nós estamos promovendo. Quem está promovendo esses encontros aí ao vivo, né? Bacana isso, né, pessoal? Para vocês tirarem suas dúvidas, é a Frente Popular de Esquerda aqui de Araras, a FPE, Frente Popular de Esquerda, tá? Então, hoje, na nossa quarta live, nós temos uma semana aí de intensa programação, né? Hoje nós iremos trabalhar com a questão da saúde mental e do isolamento social, saúde mental e isolamento social. Amanhã nós entraremos com uma live discutindo essas questões políticas, né, que está atingindo aí o nosso país, né? A gente quer analisar um pouco de cenário, de conjuntura política. E no dia 1º de maio, nós também iremos fazer uma live sobre a questão dos direitos trabalhistas, né, da questão do trabalho, do trabalhador, né, nesse período, né, de coronavírus, né. E esse 1º de maio, a pergunta que levou nós a fazermos essa live será que nós temos muito a comemorar nesse 1º de maio? Então não perca aí, tá, gente? Uma semana bem movimentada. E hoje, como eu falei para vocês, essa live, né, que nós vamos trabalhar com saúde mental no isolamento social, nós convidamos aí 3 colegas nossos, né, para falar um pouquinho com vocês. Nós chamamos a Adri Desotti. A Adri Desotti, ela é psicóloga, formada lá na Pucamp, ela é mestre em educação pela Unicamp. Convidamos também o Danilo Goulart. Ele é psicólogo, especialista em saúde mental e docente do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera, aqui pertinho de Araras, em Leme. E também convidamos o David Gídio. Ele é psicólogo, pós-graduando em filosofia e sociologia da educação. Então, para os nossos convidados, debatedores, uma boa noite, né, para vocês. E a gente começa, então, essa live, né, sem perder muito tempo. A gente tem 1 hora aí para a gente trabalhar esse tema. Então, eu passo a palavra aí para a Adri, né, os nossos debatedores, eles têm aí em torno de 10 minutos, 15 minutos para fazer a sua explanação, né, para conversar, para dialogar com vocês, e depois a gente vai abrindo o chat aqui para trazer também as angústias, os questionamentos, as contribuições, tá bom? Então, boa noite a vocês 3 aí. Dri, passo a palavra para você, uma boa noite. Boa noite, Bibo, boa noite quem está assistindo a gente aí. Bom, então, né, para começar, né, esse tema da saúde mental em tempos de pandemia, né, eu gostaria de fazer como se fosse um Google Earth, sabe quando a gente tem aquela imagem, né, do planeta Terra, né? Então, assim,
em primeiro lugar, né, é muito importante que a gente tenha consciência que a gente está passando por algo planetário, né? Por isso que é pandemia, e todas as angústias que a gente tem sentido, quer dizer, uma parte delas, né? Elas estão no âmbito mundial, né? Essa coisa de estar em casa, para quem está em casa, ou a angústia de ter que sair para a rua, para quem é da área de saúde, ou para quem tem que sair para a rua, né? Que está trabalhando aí coleta de lixo, ou os caminhoneiros, ou o pessoal que trabalha com alimentação, né? Que precisa estar na rua, né? Então, são pessoas que estão, o pessoal que está em casa está se angustiando e está com aquele medo, o pessoal que está na rua, mais ainda, né? E tem a galerinha que não se tocou ainda, que não está nem aí, que esses, de certa forma, não estão sofrendo, porque eles estão com outro problema mental, que é o negacionismo, né? Que é a dificuldade de encarar a realidade. Mas isso a gente vai chegar mais para frente, né? Então, assim, existe toda uma gama de sentimentos que o mundo inteiro está compartilhando. Então, esses sentimentos que o mundo todo está compartilhando, que é, a gente viu, né, na época da Itália, um pessoal xingando o outro no balcão dos prédios, né? Então, assim, aquela dificuldade de você conviver com pessoas que você encontrava, às vezes, nas refeições, entrando e saindo, um estudava de manhã, trabalhava à noite. As pessoas ocupavam o mesmo endereço, mas nem sempre estavam na mesma hora, no mesmo lugar, né? Então, agora, as pessoas estão sendo, assim, de certa forma, obrigadas a curtir, né, a saber da dor e da delícia de conviver com aquelas pessoas em tempo integral, né? Outra coisa são os medos, né? São os anseios, é a vontade de poder sair, quem gostava de sair à noite, de ir numa balada e não está podendo. Então, tem muita coisa que está acontecendo, né? As coisas que, gente que tinha, né, compulsão para comprar, para ir em loja. Então, isso o mundo inteiro está passando. E eu estou falando uma linguagem, assim, meio de certa forma do fantástico, porque a gente está falando de uma galera que pode ficar em casa, ou que trabalha, ou que tem ainda seu trabalho, mas tem na humanidade inteira, né? E a gente viu isso, está vendo muito isso aqui no Brasil e tem também no mundo, os que eram chamados de invisíveis, as pessoas que não existiam, né, para o controle geral, assim, de CPF, de conta em banco, e que essas pessoas estão aí também, e precisando ser assistidas, né? Então, assim, isso é no mundo. Aí depois a gente chega, né, voltando ao nosso Google Earth, né, se aproximando um pouco mais, a gente chega no Brasil, que além de ter as angústias de uma pandemia, de um vírus mundial, a gente está tendo angústia de um governo totalmente instável, né, de uma situação totalmente caótica de governo e de um líder que em nenhum momento está acolhendo a gente, que muito pelo contrário, que ele está, assim, provocando mais medo, mais insegurança e mais ódio nas pessoas, né? Então, no momento em que as pessoas deveriam e estão se unindo, existe uma liderança, né, que está fazendo um movimento contrário. E isso gera uma angústia a mais para nós psicólogos tratarmos, independente de partido político, de esquerda ou de direita, as pessoas, isso é enlouquecedor, isso é angustiante. Você ter uma pessoa que fala totalmente o contrário do resto do mundo, aí você fica sem saber, né, o que é, qual é a verdade, né? E fica dizimando essas fake news, que tudo é comunismo, né? Então, assim, é muito delicado, porque é um movimento na contramão que atrasa, né, o trabalho dos profissionais da saúde, atrasa o trabalho dos higienistas, porque isso é algo que, se todo mundo se unir, entender exatamente o que está acontecendo, e é só olhar para o mundo, como que o mundo inteiro vai estar mentindo, né? Então, essa loucura que vem de lá de cima, ela é muito perigosa, né? E nós estamos sendo vítimas dela também, né? Além de ter que lidar com as próprias loucuras, inclusive nós psicólogos, né? Porque a gente é gente também, a gente também está dentro, né? Quando a gente está no consultório, a gente está dando uma palestra, a gente fala sobre o paciente, né? A gente fala sobre aquele problema que a gente estudou, que a gente leu, e nem sempre a gente passou por ele. E agora a gente está num momento, como psicólogo, né? Quero convidar até os meninos depois a
a dar esse testemunho também, que além de ter que estar dando conta das pessoas, a gente tem que dar conta da gente, porque num dia a gente passa por todos os estágios, né? Tem hora que a gente está paranoico, tem hora que a gente está revoltado, tem hora que a gente está angustiado, tem hora que a gente começa a chorar. Eu estou falando de mim, né? Chorar sem parar, pensando nas pessoas que estão morrendo, nas pessoas que estão perdendo família. Tem hora que a gente está assim, eu decidi que não existe mais vírus. Eu não quero mais saber, eu não vou mais pensar nisso, eu vou ouvir música, eu vou fingir que isso não está acontecendo. Então, assim, é importante, né, esses momentos de negacionismo, desde que você faça isso na sua casa, né? É importante que, de vez em quando, você entre um pouco no negacionismo para relaxar, sabe? Assim, como se fosse, vamos brincar de Disney, né? Eu sou o Mickey dançando na frente do castelo da Cinderela. Só que isso não é verdade. Então, esse negacionismo é muito importante. Aí vem uma pergunta do Xandão, vou aproveitar até para responder. Ele é importante, de vez em quando, a gente entrar nisso, né? Para dar uma relaxada, mas não no momento que a gente sai na rua, né? Não no momento que a gente chega e quer abraçar alguém, ou o momento que a gente volta para casa, né? Que é muito importante tirar o sapato, tirar a roupa da rua, ir para o banho, higienizar tudo que entrou em contato com a rua, largar a bolsa num canto, né? Então é muito importante a gente ter o protocolo e incorporar. Como a gente incorporou escovar o dente pela manhã, tomar banho, tem gente que toma 2 banhos por dia, outros não importa, mas existe um protocolo do coronavírus que é importante, né, a gente incorporar, e incorporando, a gente tira a ansiedade. Ele vira uma rotina e aquilo vai virando para a gente não enlouquecer, né? E o Xandão está falando o fato da gente poder falar sobre o luto. Eu senti muito isso na primeira semana, quando a gente viu que realmente estava acontecendo. Sabe, eu só chorava. Eu tinha dó, até de falar, me dá vontade de chorar. Sabe, pensando nas pessoas mesmo, né, que estão morrendo nos hospitais, que estão morrendo nas ruas, quando você vê aqueles vídeos do pessoal no Equador, né, naquela cidade que não fez quarentena nenhuma, que começou a morrer gente, não tem caixão, né, quando você vê Manaus. Então, a gente sente um luto, que é um luto compassivo, um luto pela humanidade, e é um luto pelas pessoas que a gente sabe, por mais que reze, que entregue a Deus, e que seja otimista, a gente sabe que vai morrer muita gente ainda. Então, isso dói. Então, a gente está vivendo também nesse luto coletivo, né? E uma coisa que eu queria acrescentar, né, para não falar demais aqui, nem sei como que está meu tempo, Bibo, você dá uma controlada aí, é que o que eu tenho percebido nos atendimentos online é que existem duas coisas. Existem as pessoas que estão com sintomas de ansiedade, de angústia, de depressão ou de tristeza por conta da pandemia e que isso... não é só ela, tá todo mundo sentindo isso meio junto. E tem as pessoas que já estavam fragilizadas. Pessoas que tiveram já, sabe, histórico de abuso, negligência, violência, traumas, perdas na infância, na adolescência, e que estava tudo guardadinho numa caixinha, e que com essa história da pandemia, isso vem à tona. Então, assim, é muito importante, né, que essas pessoas que já tinham, né, que já faziam tratamento, ou que fizeram alguma vez na vida, que já deprimiram, que elas se cuidem, para não ficar crônico, porque nós vamos atravessar um período longo ainda. Então, tá todo mundo junto, tá todo mundo sentindo, mas quem já sabe que tem cicatriz, né, tem gente que é bambu novinho, tá lá, enverga, mas não quebra. Mas quem é árvore que foi podada, cortada, e que tem aqueles galinhos crescendo, é importante, né, que busque auxílio, né? Que tem muito recurso por aí, a gente vê na internet, tem muito psicólogo atendendo de graça. Depois a gente vai disponibilizar aqui, né, na página nossa aqui da frente, as pessoas que já anunciaram no Facebook, né? A gente vai fazer uma busca e vamos disponibilizar isso, né? Então voltem para os seus terapeutas, se tomava remédio, procure os seus psiquiatras e se cuide, se preserve, porque é um momento que exige cuidado, né? Então, eu acho que é mais isso, depois eu tenho mais coisas, mas vamos dar aí a oportunidade para os meninos também, né, para o pessoal que quer perguntar e tudo isso. Tá bom, Andri. Muito obrigado, assim, pela contribuição inicial, é isso mesmo. É muito interessante isso que você falou, né, Adri? A gente está vivendo um momento novo, é um momento que a gente tem que se adaptar a esse momento, né? Todo esforço individual e coletivo
tem que canalizar, né, no sentido de trazer tranquilidade, né? Infelizmente, é isso que você falou. Como pode, num momento desse, né, a gente ser bombardeado ou, enfim, por pessoas divulgando fake news, né? Para deixar mais ainda as pessoas apavoradas. Então, não acaba tranquilizando, né? E a gente vê, ao invés de ter uma linguagem única, um posicionamento mais alinhado entre os nossos gestores, seja ele do presidente ao governador, ao prefeito da nossa cidade, para a gente observar essa harmonia e a gente ficar mais tranquilo, não, né? Eles destoam no discurso e isso acaba só aumentando a nossa insegurança e essas cicatrizes que você falou, realmente, quando elas não estão fechadas, né, acaba causando aí uma série de problemas, né? Então, isso é muito importante. Eu passo, então, gente, a palavra agora para o Danilo. Muito obrigado, viu, Dri? A gente volta daqui a pouco. Danilo, uma boa noite. Boa noite, Bibo. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui. E eu acho que esse assunto, de alguma maneira, né, ele vai provocando na gente uma série de questões que, de alguma maneira, a psicologia vem tentando responder, né? Eu acho que, iniciando até pelo nosso espaço aqui, né, da gente estar reunido numa live, cada um numa casa, né, tendo que produzir uma fala, é um efeito muito recente, né, que é produto do que a gente tem vivido. Né, que de alguma maneira também vai produzindo outras formas de ansiedade, outras maneiras a gente se enfrentar na relação de poder falar sobre o sofrimento, né, das pessoas e o que o mundo tem produzido. Eu acho que é bem interessante o que a Adri vai trazendo, né, assim, esse panorama um pouco geral, assim, do que está acontecendo no mundo, e pensar nesse impacto que as pessoas estão tendo nas suas vidas, né. Mas, de alguma maneira, eu queria fazer um destaque porque a gente tem visto, né, até em decorrência desse isolamento social, inúmeras lives, né, inúmeros psicólogos, de alguma maneira ofertando os seus serviços para poder cuidar das pessoas nesse momento tão delicado, né, e eu acho que a Adri traz uma marca importante, que é o fato do psicólogo também, nesse sentido, estar imerso no mesmo efeito que tem produzido esses sintomas nas pessoas, né. Mas o meu destaque ele vai para que a gente também consiga, de alguma maneira, exercitar nosso olhar para o sofrimento das pessoas na sua singularidade, né? Porque me parece, às vezes, que como a gente tem vivido uma coisa que é global, que é do nosso país, que todo mundo, de alguma maneira, vai compartilhar mais ou menos do mesmo fenômeno, a gente acaba, muitas vezes, perdendo de vista essa singularidade, né? Ou seja, de como cada um está vivendo, a partir da sua experiência, a partir da sua história de vida, essas novas formas de se relacionar, né? Essas novas formas de sofrer, esses sintomas que têm aparecido, né? Essas expressões desse momento tão singular que a gente vive, né? Porque isso, de alguma maneira, nos tira também de um rolo compressor, de alguma maneira produzir em massa respostas, muitas vezes automáticas, para problemas que são muito singulares, né? É claro que, de alguma maneira, a ansiedade generalizada, essa angústia de estar muitas vezes isolado, numa condição até paranoica em relação ao corona, né? Mas isso ainda assim vai se ligar com a história das pessoas, de como ela também tem vivido essa condição, né? Eu acho que isso é importante para a gente destacar nesse primeiro momento, né? Na sequência, eu acho que o que a gente também vem observando no que diz respeito à saúde mental, nesse momento tão específico, é que a gente tem acompanhado o que é muito comum da nossa sociedade, né? Essa compulsoriedade para a gente também ter um certo estilo de vida, né? Ou seja, num tempo normal, a gente tem que ser fitness, se alimentar, enfim, ter um hábito saudável, ou seja, a gente tem toda uma gestão da vida ou da saúde que, de alguma maneira, nos obriga a cumprir determinados protocolos, né? E não seria diferente nesse momento, né? A gente é bombardeado o tempo todo de dicas, né, de como viver a quarentena,
né? Ou seja, a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa fazer exercícios em casa, a gente precisa ler tudo aquilo que a gente não leu, a gente precisa produzir, né? Ou seja, isso de alguma maneira eu entendo que vai produzindo mais angústia, né? Porque a gente é real, ou seja, a gente não consegue a totalidade fantasiosa, né? Cumprir tudo isso que é compulsoriamente ofertado para a gente, né? Ou seja, a gente ter que ser fitness, ler, estudar, ter uma rotina e etc. Ou seja, isso acaba tendo um efeito até iatrogênico, né? Porque isso é o tempo todo, né? A gente é bombardeado por isso, né? De alguma maneira, isso também acende a luz para um fenômeno que é social, né, que é transformar a saúde em mercadoria, que é transformar a saúde num produto que tem que ser consumido, né, e que necessariamente tem um protocolo a ser seguido, né, e a saúde mental não seria diferente, né, portanto, o que a gente tem observado são fórmulas mágicas para que a saúde mental seja mantida ou adquirida, né, para que as pessoas consumam a saúde mental como se fosse algo que vem de fora, que a gente tem que seguir um determinado protocolo para dar conta desse novo estilo de vida, né? Que, de certa maneira, eu acho que a mídia, principalmente as redes sociais, tem glamourizado esse estilo de vida da quarentena, né? Ou seja, a gente está falando de uma parte da população que é privilegiada, né, que pode estar em casa, que pode trabalhar em home office, e que acaba glamourizando um pouco esse estilo de vida, e isso tem um impacto muito direto nas demais pessoas que ou não podem estar em casa, ou que mesmo estando em casa, não conseguem, e naturalmente, né, não conseguem ter essa vida que passou a ser um novo padrão, né, uma vida linda, que a gente se exercita, que a gente tem uma rotina, que a gente vê o sol, e etc, etc. Ou seja, a gente também precisa tomar cuidado com isso, né? E trazer, a partir disso, o que tem de natural da vida, né? Que é a nossa angústia, que é a nossa incapacidade de cumprir os protocolos que são ofertados de modelos de vidas que estão aí dispostos para todos nós, né? E assumir, nesse sentido, um pouco dos impactos que a gente tem tido no corpo dessa condição que a gente tem vivido, que é uma condição inédita, né? E esse impacto, muitas vezes, está acompanhado de uma paralisação, né? Ou seja, eu não consigo fazer coisas, de uma angústia, né? Que acaba produzindo, acaba, na verdade, sendo até não produtiva no sentido capitalista, né? Que a gente tem que produzir o tempo todo, né? E acaba de alguma maneira produzindo mais ansiedade. Ou seja, a gente conseguir retornar e olhar para a nossa humanidade, para os efeitos que o social tem tido na gente, essa ausência de perspectiva do futuro, a gente não sabe quando isso acaba, como vai ser a nossa vida, né? Tem até aí o novo, o que estão falando, né, do novo normal, ou seja, é algo que a gente não consegue nem descrever, porque a gente não sabe os efeitos que isso vai ter, tanto subjetivamente quanto socialmente, ou seja, isso também abre uma lacuna de angústia, assim, do nosso futuro, né, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto sujeitos, né. E um outro aspecto que eu queria trazer é em relação até um pouco desse formato que a quarentena traz, né? Que ele vai impactar diretamente na nossa liberdade, né, entre aspas, né, como se a gente fosse efetivamente livres, né? Mas de fato agora a gente tem uma coerção de que a gente precisa estar em casa. E nesse sentido, isso acaba sendo vivenciado pela maioria das pessoas. Eu não gosto de generalizar, mas acho que dá para a gente olhar por essa perspectiva, que esse isolamento ou essa proibição de sair de casa tem sido vivida como punição, né? E isso a gente aprendeu desde sempre, a nossa sociedade aprendeu desde sempre, de que estar isolado e estar proibido de circular é um aspecto punitivo, né? Como as prisões, como os manicômios, não é? Como todas as estratégias que já foram muitas vezes utilizadas até mesmo pela saúde mental e que tem voltado à tona nessa política de desmonte da saúde mental, né? Essa anti-reforma psiquiátrica. Acho que isso vale para a gente refletir o quanto que
Eu acho que deu uma queda ali na conexão, né? Deve ter dado alguma sobrecarga, né, na fala do Danilo, né? Mas a gente então vai daqui a pouco tentar retomar com o Danilo. Talvez tenha caído um pouquinho. Então a gente pode daqui a pouco retomar a fala do Danilo. Tudo bem, Dri? Você quer falar, Dri? Porque eu ia passar para o David. Você fala então? Eu só quero acrescentar uma coisa à fala do Danilo, aproveitar que eu pegar o link, né? Dá licença, viu, David? Que quando o Danilo falou, né, desse novo normal, né? E é uma coisa que é uma reconstrução, né? É um recriar-se, né? Que a gente vai estar precisando fazer. Então tá, já voltou, gente. Acho que a gente teve uma pequena instabilidade aí. Eu não sei em que momento as coisas pararam, eu não estou escutando. Vocês estão me escutando, gente? Eu não tô ao vivo é isso, não é? A gente está te escutando. Vocês estão me escutando? Faz um ok para ele aí, Dri, na tela. O professor Bibo está me escutando, eu não escuto a Dri, mas você me escuta. Tá, beleza, é isso aí, né, gente? Eu acho que o ao vivo faz parte aí dos nossos desafios, né? Então, acho que eu vou dar sequência aqui, só para eu finalizar minha fala, pode ser? E aí depois eu acho que vai consertando aí o sistema. Tá, Danilo. Enfim, eu acho que só para finalizar mesmo, que eu estava dizendo desse, né, da liberdade que a gente tem tido, que eu acho que traz bem interessante para a gente problematizar enquanto efeito de saúde mental, né? E só finalizar, obrigado aí, dizendo que, de alguma maneira, esse momento, ele traz algo muito interessante, né, que já vai aparecendo como efeito das pessoas, né? Que, de alguma maneira, como a gente passa a perceber que uma coisa minúscula, microscópica, invisível, coloca a nossa vida em risco, acaba colocando em xeque o que a gente tem vivido nos últimos tempos, que é uma hipertrofia narcísica, né? Ou seja, um eu grandioso de uma sociedade individualista, consumista, imediatista, né? E, de alguma maneira, isso acaba colocando em xeque um pouco esse tipo de sujeito, nos colocando em xeque, né? Que, afinal, a gente acaba fazendo parte desse sistema, né? Enfim, só para finalizar, chama a atenção de que esse momento, como a Adri até falou, né, que vai aumentar a intensidade dos sentimentos e dos relacionamentos, a gente não pode perder de vista que isso também tem impactado no aumento das violências domésticas, sociedade de maneira geral, né? Bom, eu queria ver como é que tá aí, eu tô tendo algumas, as pessoas estão sumindo aqui, eu não sei, alguém pode me dar um feedback se estão me escutando, se estão me ouvindo, se está tudo bem? Sim, Danilo, tá bem, deu alguns cortes, mas deu para compreender bem a sua fala, tá tranquilo. Teve aquela paralisação e você continuou perfeito, tá tranquilo. Tá, então beleza, que às vezes aqui a tela, ela some. Tá, mas é isso que você falou mesmo, estamos ao vivo, e aí esses impercalços acontecem. Então tá, acho que eu finalizei, pode passar a palavra, professor. Tá bom, era isso que eu ia perguntar. Você finalizou, então, posso passar para o David? O David, então, tá legal. Muito obrigado, então, Danilo. Antes de passar para o David, Danilo, como é importante, né, essa questão que você coloca, só fazendo uma ponte, toda essa questão do isolamento, do distanciamento, né, é extremamente importante no sentido que a gente está nesse novo mundo, como você colocou, mas desvencilhar desse novo mundo, às vezes, a gente é bombardeado com tantas informações, parece que o motor ele tem que continuar acelerado, mesmo o carro estando parado,
né? Então a gente entra em casa e parece que a gente tem que continuar com as mesmas atividades, com os mesmos ritmos, e isso realmente acaba sobrecarregando, porque, como você mesmo disse, é uma nova situação, né? E como é importante trabalhar isso, né? Cuidar, né? De uma forma humanizada, eu não sei se existe esse termo dentro da psicologia, né? Dessa nova situação, né? Olhar para o indivíduo, para o ser humano, ao invés de olhar para o sistema, né? Que às vezes nos obriga a consumir, a tá ligado, né? Enfim, é muito interessante. Muito obrigado pela contribuição, viu? Eu passo, então, a palavra para o David. Boa noite, David, seja bem-vindo. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar, né, a frente por essas atitudes aí, de trazer esses temas tão importantes à discussão aí e ao acesso das pessoas. Vocês me ouvem bem? Porque eu tô com alguns cortes de áudio de vocês. Tá certo. Bom, vamos lá. Pegando um pouco do gancho do Danilo aí, eu acho que, primeiramente, quando a gente vai falar, né, de um tema como esse, saúde mental na quarentena, é muito importante a gente ter em vistas aí para quem nós estamos falando, não é? E de quem nós estamos falando. Porque a gente tá pensando aí numa sociedade, tanto aí nacional quanto local, que tem vivido esse processo de quarentena das mais diversas formas possíveis. Então, a gente tem uma diversidade de razões aí de causas, né, de sofrimento psíquico, que é muito difícil, como a gente vinha conversando, que é muito difícil a gente oferecer uma receita, oferecer uma resposta, né? Porque as pessoas procuram, como já pegando o gancho também de algumas perguntas que vieram aí de como se livrar dessa ansiedade, como trabalhar essa ansiedade. É muito difícil a gente responder isso diretamente, porque depende de onde essa ansiedade vem e qual é o contexto em que ela está acontecendo, por que ela está ocorrendo. Como eu disse, há muitas maneiras de viver essa quarentena, né? A gente tem o trabalhador que não teve quarentena nenhuma, a gente tem o tutor de família que está com o filho estudando através de uma nova metodologia e que ele não sabe como adequar aquilo para que o filho possa aproveitar aquele ensino de alguma maneira efetiva, que também pode trazer um certo desgaste, sofrimento psíquico, né? A gente tem a pessoa que realmente pôde se resguardar, pôde estar em casa nesse período, e a gente tem também aquelas pessoas que acreditam que isso é uma grande paranoia, uma grande histeria coletiva, né? E que acabam se colocando em outros riscos, né, de saúde geral, vamos pensar assim, e que são modelos que estão aí, às vezes, sendo oferecidos, até mesmo através de discursos políticos, né, e que, de uma certa forma, reproduzem aí na sociedade. A gente tem visto muito, né, essa ideia do não existe coronavírus, não existe pandemia, isso tudo é questão política somente, é uma paranoia das pessoas, uma paranoia da sociedade. E, a depender do quanto que a pessoa absorve isso, ela acaba por se colocar em risco nas questões gerais de saúde, não somente da sua saúde psicológica e mental, né? Pegando aí essas duas temáticas que a gente está aqui discutindo, pandemia, por um lado, e saúde mental pelo outro, são dois temas muito delicados que a gente está tentando aqui juntar e produzir alguma coisa, porque a gente tem essa diversidade de interpretações sobre essa questão do coronavírus, da pandemia, e quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em um campo da saúde que está esquecido, que é esquecido e que é uma tendência dos países em desenvolvimento, que essa fatia do bolo da saúde, né, não seja explorada, não seja vista,
né? A gente tem há alguns anos aí uma nova proposta, pensando aí no âmbito da saúde mental somente, esquecendo um pouco da questão do coronavírus atual, mas a gente tem novas propostas de cuidado que vieram aí com a reforma psiquiátrica, mas que ainda não estão difundidas por todo o território nacional, e quando a gente pensa em mundo, pior ainda. Então, ainda há muito que se caminhar no que diz respeito à saúde mental, em questão de política pública, né, que reforce isso. E como eu disse, pensando na pandemia, no coronavírus, também um tema que tem uma diversidade de interpretações imensas, né? E o que a gente tenta fazer aqui é costurar essas duas coisas que estão atravessadas aí por uma fragilidade imensa, né? As duas temáticas. Tentando falar de um modo geral, né? Porque sem de uma maneira correr o risco de ser excludente com aquela questão de para quem nós estamos falando e de quem nós estamos falando, né? Eu acho que uma das questões primordiais no que diz respeito ao isolamento social, ao distanciamento, à quarentena em si, é a maneira que a gente está se expondo, né, a essa bomba de informações que vem a todo momento, e que, se a gente quiser, a gente fica exposto a isso de uma forma, às vezes, extremamente negativa o dia todo. Ainda mais quem está afastado do trabalho, por exemplo, pode dizer isso, né, com muita propriedade, que está mais próximo da TV, que está mais próximo do celular e da internet o tempo todo. É um bombardeio de informações, e que, se a gente não estabelecer filtros, né, se a gente não estabelecer, é importante estar informado de uma forma efetiva, sim, muito importante, mas a gente tem que filtrar a maneira como a gente absorve essas informações. Porque muitas vezes, quando o pessoal fala aí de ansiedade, uma boa parte dessa ansiedade vem exatamente disso, da exposição que a gente permite que aconteça. Talvez criar estratégias aí de rotina, porque a gente tem que se informar, a gente tem que saber o que está acontecendo, sempre através de fontes seguras, claro, né? Mas não adianta a gente querer ficar exposto a isso, somente às questões negativas, né, de todo esse contexto, o tempo todo. Então, eu tenho aquele momento do meu dia em que eu vou me informar sobre curva de contágio, sobre esse tipo de coisa, como é que está no Brasil, como é que está fora daqui, legal, eu me interesso por isso, eu mesmo olho isso todo dia. Mas eu olho e depois eu tento deixar ali no cantinho aquela coisa, né? Depois, num outro momento adequado, eu vou e olho de novo. Até porque essas não são as únicas informações que a gente pode disseminar. A gente tem uma diversidade se a gente pesquisar aí na internet, a gente tem uma diversidade de páginas aí de pessoas que estão produzindo material numa via contrária, né, dessa bomba de notícias só negativas o tempo inteiro, que falam aí de novas estratégias de cuidado que estão sendo elaboradas, que falam aí de diminuição de curva de contágio em diversas localidades, em diversos países, coisas que a gente olha e fazem com que a gente também sinta um pouco de otimismo com relação a uma recuperação do mundo, com relação a tudo isso. E talvez se expor também a esse tipo de informação, buscar também esse tipo de informação, seja um diferencial para que a gente não tenha somente a perspectiva pessimista que a mídia geral oferece para a gente, mas que a gente também busque, né, questões que tragam para a gente um sentimento positivo às vezes, e que dê força para a gente efetivar um enfrentamento a tudo isso. A Adri trouxe aí, né, a questão dos atendimentos aí, dos atendimentos sociais, de todas essas coisas que estão acontecendo, porque estamos aqui entre psicólogos, né, e acho super legal, a gente deve mesmo depois compartilhar, fazer uma busca e compartilhar com as pessoas, terapeutas que estejam oferecendo esse tipo de serviço, né, atendimentos sociais a preços simbólicos ou gratuitos às vezes. Isso tá acontecendo, está bem disseminado na internet. Eu acho uma estratégia bem bacana aí, e eu acho que a gente poderia encerrar
essa fala e depois eu queria, mais adiante, falar um pouquinho sobre como acontece, né, essa dinâmica do atendimento online. Mas vamos dar conta das respostas aí e dar segmento ao debate, que eu acho que depois isso é uma coisa interessante também para a gente trazer um pouquinho para o pessoal entender como é que isso está fundamentado. Muito obrigado, David, pela contribuição, muito bacana, muito importante essa questão dos filtros, né, que você colocou. Como a gente vai administrar isso, né, diante de um fato novo, das várias inseguranças que é promovido ao longo do dia, do momento que a gente acorda ao momento que a gente está dormindo e durante a noite, e como a gente vai filtrar, como a gente vai achar aquilo que nos segura, né? Qual é o porto seguro que nós precisamos ter, né? Qual é a avaliação? Porque entendo também, é uma questão que eu coloco para vocês, cada pessoa é uma pessoa, né? O que serve para uma, às vezes não serve para outra, né? E aí, qual é o momento que a pessoa fala, puxa vida, isso me traz um certo conforto, isso me traz uma paz interior, isso me deixa mais calmo, e filtrar isso é extremamente importante. Acredito eu, talvez é uma questão para a gente colocar aí para os 3 participantes, que talvez não exista um filtro perfeito, né? Não é algo mecânico, que eu dou uma fórmula, eu dou um comprimido e falo, ó, use dessa forma que vocês vão ficar bem. Eu acho que cada um é um, né? Mas, enfim, muito obrigado, David, pela contribuição. Nós temos algumas participações, gente, eu vou passar para vocês aí, né? Antes de mais nada, assim, agradecer a participação, né, das pessoas que estão aqui no chat, da Adélia, da Karen, da Rosa Calisto, né, da Lilian Tomás, da Kátia, do Edmilson Ferreira, enfim, várias pessoas, a Durvalina Costa. Bom, tem várias pessoas aqui que a gente vai colocar. Muito obrigado pela participação de todos. E colocando para vocês fiquem à vontade, né, em responder, em contribuir. Tem uma questão aqui da Kátia Lodge, né? A Kátia, ela fala da questão do estabelecimento de rotina, né? Ao mesmo tempo que se fala em rotina, né, que foi até colocado aqui pelo Danilo, né, a questão da rotina, mas ela fala, ao mesmo tempo fala de rotina, mas também bate aquele desânimo, né? Então é a questão que a Kátia coloca. E eu complemento a fala da Kátia, né? Nesse desânimo, né? Nesse isolamento, e pensando na última fala do David, na questão dos filtros, como é que eu consigo estabelecer um ponto de equilíbrio, né? Tendo desânimo, tendo esse amontoado de informações, como é que eu poderia me encontrar, né? E estabelecer a paz interior e a gente tocar para frente. Eu coloco para os debatedores aí a questão que a Kátia coloca do desânimo. Como a gente resolver isso estando, às vezes, isolado ou dentro de casa, né? Como é que a gente resolve isso? Eu posso responder, então? Então, assim, em primeiro lugar, né, eu acho importante a gente entender que existe um processo, né, nesse isolamento. Então, existe o primeiro, que é aquele que a gente quer organizar a casa, que a gente quer impor rotina, e que a gente pensa em tudo que vai fazer e paralisa, porque a gente está paralisado de medo, né? Aí tem um segundo momento em que, depois de tanta correria, né, que a vida da maioria das pessoas estava sendo muita correria até então. Então, assim, todo mundo parou. E esse parar é que nem um copo, né? Quando você faz um suco de maracujá, você deixa num cantinho, decanta, né? E fica aquele no fundo, fica
aquele maracujá e a água fica mais para cima, né? A gente vê decantando no fundo os nossos monstrinhos interiores, né? Que por causa da distração, do dia a dia, da correria, do trabalho, de encontrar gente, de ir lá buscar uma coisa, vender outra e não sei o que, a gente não tinha espaço para olhar para esses monstros, né? E eu falo não só dos monstros internos, como dos monstros externos, né? E aí eu puxo o gancho que o Danilo trouxe, né, da violência doméstica, que tem aumentado muito, né? Porque as pessoas que trabalhavam, que saía, que estudava e outro ia lá, às vezes não dava tempo, né, de conviver tanto, e as pessoas que eram vítimas de violência, né, tanto física quanto sexual, e as crianças estão sofrendo muito agora, porque são momentos que as pessoas estão trancadas com o agressor, com o abusador, né? Então é uma outra questão que estão existindo movimentos, né? Depois quando a gente for falar da questão da mulher, a gente vai compartilhar isso também, né? E aí, quando eu vou juntar as duas, né? Tanto dessa rotina quanto a pergunta da ansiedade. Eu brinco que existe assim como se fosse uma tábua de salvação que a gente tem, que são os 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Né? Então, na hora que a gente está ali paralisado, então a gente escolhe, né? Qual é o elemento que eu preciso para sair disso? Então, tomar um banho, deixar a água escorrer um pouquinho, lavar uma louça, sentir água na mão e ir vendo aquela sujeira indo embora, e ao mesmo tempo, né, imaginar que a sujeira mental da gente está indo embora com a sujeira da louça, né? Tem um livro de um monge budista vietnamita, Para Viver em Paz, e ele fala da meditação lavando louça, né? Aí quando a gente vai cozinhar, esse calor do fogo, essa alquimia que a gente vai transformando as coisas, ela traz um conforto. Eu acho que muita gente já experienciou isso. Às vezes a gente está possuída, começa a cozinhar, aquilo relaxa, né? Começar uma hortinha dentro de casa, mesmo que seja apartamento, vasinhos. É um milagre, você vê aquela semente que você comprou no envelope no supermercado, começar a virar 2 folhinhas e aquilo ir crescendo. Então, assim, você sai, né? Como o David comentou, continua, né? Quando a gente vê esses vídeos de animais, que eu tô achando a coisa mais linda na internet, né? Os bichos tomando conta das cidades, os mares limpando, né? O céu aparecendo estrela por causa dos aviões que pararam. Então, assim, quando a gente olha para a natureza, quando a gente vê que esse vírus, ele até atinge crianças, mas numa escala muito menor, né? Você fala, gente, que loucura, né? É horrível, mas é bento, é uma bênção, porque tudo está acontecendo junto, né? Parece que o melhor e o pior da gente, a gente está sendo obrigada a conviver com o melhor e com o pior da gente. A gente tem momentos de ajuda, de compaixão, como a Thalita perguntou, fazer movimentos de ajudar os outros, e do nada a gente se vê com sentimentos ultra egoístas, de esconder o último pedaço de chocolate na casa, sabe? Umas coisas totalmente besta, né? Então, tá tudo dentro da gente, né? E aquilo que o Danilo estava falando, né? Que a gente vai entrar numa nova normalidade. Então, nós vamos construir um outro dia a dia que vai ser o normal. Porque todas as pessoas que realmente entendem de epidemia e estão entendendo dessa realidade, estão dizendo que vai demorar para a gente ir numa balada, ir num show lotado, a gente sair sem máscara, né? É um processo. Então, como que eu vou me recriar nessa nova vida, né? E, ao mesmo tempo, aceitar, né? Eu acho que a gente se exige muito, que nem a pergunta sobre a rotina, né? O Danilo comentou isso também, a gente põe e fica se exigindo, se maltratando, se xingando porque não conseguiu ler aqueles livros. Eu não estou conseguindo ler nada. Você não consegue, é daquele negócio, né? Então, assim, se deixar, né? Eu percebi hoje eu fui atravessada, né? Tem o Deleuze e Guattari, eles falam disso, de se deixar atravessar, né? Então, você percebe que vem, que nem quando você está no mar, que é bravo, você fala, a onda vem vindo, então segura a respiração e afunda. Mesma coisa, você começa a sentir, você fala, tá estranho, meu peito tá apertando, tá subindo, deixa vir, faz conta que você tá no mar e que é uma onda. Se você aceita e deixa vir, enquanto isso você vai fazendo as coisas, lavando louça, fazendo coisa com a mão, sabe?
tendo contato com terra, com fogo, respirando, fazendo exercício físico, tem um monte de tutorial no YouTube. Então, são ferramentas que uma hora você vai olhar e fala assim, nossa, passou. Mas eu não vou brigar, a hora que vem, veio, eu não sou louca, eu não sou nada, deixa vir. Né? Então, é um momento de se conhecer, né? De olhar para o monstrinho e adestrar ele. Não é matar o monstro, mas é ir fazendo cafuné e fazendo ele servir a gente, não a gente ficar prisioneira dele, né? É isso que eu tinha para dizer. Eu gostaria de saber, vocês concordam, Danilo e David? É isso daí mesmo que a Adri colocou? Sim, eu achei muito interessante, viu, Dri? Assim, eu acho que são coisas até que eu vou usar, assim, né? Eu acho que você propõe uma mudança, assim, de olhar para as coisas, né? Eu acho que sensibilidade incrível, né? Essa sua analogia do mar fez muito sentido, né? Porque isso se linka um pouco com o que eu, né, com o que eu discuto bastante, que essa ideia que muitas vezes nós temos de evitar que a gente se sinta mal ou de que passe por das coisas, né, e querer de alguma maneira extirpar a angústia, a ansiedade, como se isso não fizesse parte da gente, né? E pelo contrário, né? Isso daí faz parte da nossa experiência humana, né? De como a gente vai vivenciando as coisas que estão acontecendo no mundo. Até porque uma coisa que eu acho que vale destacar é que o que a gente chama de sintoma, né, seja ansiedade ou seja angústia, ela não pode ser vista exclusivamente como um sintoma, como um problema que deve ser extinto, né? Mas isso é um efeito de toda uma rede regional, né? Da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa experiência enquanto sujeito que está vivendo toda essa loucura, né? Enfim, eu acho que é muito Eu acredito que deu uma cortadinha no final, Danilo. No finalzinho da tua fala deu uma cortadinha. Você gostaria de complementar no finalzinho? ou pensa com a internet tem um impacto aí, né? Surpreendente. Enfim, na verdade, só estava reforçando essa ideia, né, do que a Adri traz, de como a gente vai tendo que produzir novas experiências, né, a partir daquilo que vai sendo impactado no nosso corpo, né? Eu acho que isso é muito sensível e necessário nesses tempos, né? Perfeito, perfeito. Obrigado. David, gostaria de complementar? David, está me ouvindo? Gostaria de complementar a fala do Danilo e da Adri? Eu acho que David está lá, me ouvindo? Tá me ouvindo? Não? Eu acho que ele não está me ouvindo. Você está me ouvindo, Dri e Danilo? Estão? Estou. Tá, a Thalita está tentando reposicionar ele para ver se ele tem algo aí a complementar. Então, à medida que ele entra aqui, gente, deixa eu só mandar um abraço também aqui para a Marli Calisto, que está ouvindo, a Adélia, né? A Mariana Moraes está com a gente também, a Lília Tomás, a Fernanda Scanavini, o Alexandre Braz, tá? A Susan Marcondes, o pessoal, viu, gente, está assistindo aí a
live. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação, né, de todos aí. Dri, pois não, Dri? Um comentário muito interessante também, que eu agradeço, assim, a lembrança. Como músico, né, como compositor, ele falou desse processo de criação também, né? Então, as pessoas que têm uma criação artística, né? Então, poder se voltar para isso, né? E eu estou assistindo, assim, muita gente produzir coisa muito linda, né? Nessa quarentena, né? Tanto de música como de arte, artesanato, costura. Então, é muito interessante também as pessoas que têm essa criação, a força criativa, né? A criatividade e o suor do trabalho ali, né? No sentido criativo, ele é uma bênção também, ele é cura também, né? Já dizia a terapia ocupacional, né? Então, assim, tudo que a gente pode criar, né? Sair cantando e criar música nova, dançar pela casa, né? Vamos soltar as frangas, né? Agora é a hora da gente ir descobrindo, né? Antes eu acho que o tempo engolia a gente, né? E agora a gente está sendo sufocada, às vezes, pelo excesso de tempo. A gente fica assim, né? Eu tenho todo esse tempo e não estou conseguindo fazer nada, né? Então é importante, assim, né? Essa busca, né? E esse negócio de sair um pouco, né? Alguém comentou, a Susan Marcondes, né? Edri, é legal, mas é complicado. É complicado mesmo, porque às vezes a gente está como se fosse numa bolha. Então é importante, né? Duas coisas: uma, a gente se respeitar daquela rotina maluca capitalista, né? Como a Carol comentou, que a gente se impõe como se tivesse que ser o dia a dia daquele jeito. Mas por outro lado, a gente tem que sair da gosma, né? Porque às vezes a gente entra como se fosse num limbo, num lodo de autopiedade, desespero, tristeza, com medo, com o que vai ser da minha vida, e a gente fica meio prisioneiro nesse lodo. Então é importante a gente, assim, fazer um esforço, né, para sair dessa bolha, né? Seja ficando embaixo do chuveiro, deixando a água escorrer para começar, né? Ou indo falar, bom, eu vou limpar essa casa, eu não posso mais ficar no meio dessa porquice, né? E aí põe uma música e aquilo vai te envolvendo quando você vê se está melhor, né? Então, às vezes, é importante a gente ser o colo nosso, né? De acalentar nossas dores e de se ouvir. E é importante a gente ser aquela pessoa que vai lá, né? O personal trainer interno, né? Que manda fazer, né? É isso. Bacana, Adri. Davi, tá me ouvindo agora? Perfeito, pode fazer as contribuições. Pode fazer as contribuições, Davi. David, desculpa. Bom, dando sequência no que o pessoal tá dizendo aí, eu perdi um pedacinho que a conexão caiu, mas tem muitas coisas, né, nesse processo desse sentir mais intenso, dessa questão de estar em casa, de sentir essas coisas. Algumas pessoas com relatos de que estão, como se diz, travadas, não conseguem fazer nada. Essa autocobrança de se produzir coisas nesse tempo, né? A gente abre uma rede social e a gente tem ali dezenas de anúncios de cursos, de coisas que façam a gente produzir alguma coisa nessa quarentena. Então, a gente não está muito distante do modo de vida convencional, o modo de vida do servir, o modo de vida capitalista, em que a gente sempre está objetivado a estar ofertando algo para a sociedade. E aí, quando a gente não sabe o que fazer, isso de uma certa forma causa esse estranhamento. Mas, ao mesmo tempo, é um momento em que eu enxergo que a gente está tão acostumado a servir, a ofertar, a fazer pelo social, e quando a gente tem esse momento de estar ali dentro da nossa casa, com as pessoas que vivem ali com a gente, com quem a gente divide teto e tudo isso, a gente percebe o quanto às vezes a gente não foi capaz, às vezes em anos, de criar determinadas estratégias de enfrentamento para algumas coisas. E esses dias, esse momento de quarentena está sendo o momento das pessoas perceberem isso muito.
Às vezes, aquela falta de tolerância na convivência com alguém da família, ou questões ali a serem resolvidas coletivamente dentro de casa e passar muito tempo fazendo isso. Uma infinidade de coisas e situações que às vezes são muito simples, mas que as pessoas têm percebido que está faltando olhar para o privado, o olhar introspectivo na vida geral. Porque quando a pessoa está sendo forçada de alguma maneira a vivenciar e a ter que ficar mais presa a esse contexto de uma certa forma, ela está tendo mais dificuldade do que na vida convencional do serviço social. Ah, que bacana, gente, que bacana. Muito obrigado. Pessoal, a gente já completou aí 1 hora, passou rapidinho, né? São várias contribuições, daria para a gente passar aqui mais algumas horas discutindo o tema. Mas eu vou passar já para fechar, já, né, o bloco. Então, eu gostaria de passar, a gente pode até seguir a sequência, eu vou passar para a Adri, né, para o Danilo e para o David. Não se alonguem, não se alonguem, por favor, né, mas 1 minuto, 1 minutinho e meio, aí, até 2 minutinhos cada um, para a gente encerrar, né, que eu falei, que teríamos assunto para ficar aqui a noite toda, mas poderíamos voltar num outro momento, tá? Então, eu passo, Dri, Danilo e David, para vocês fazerem as considerações finais aí, tá bom? Para a gente encerrar aqui essa live, tá? Dri. Então, assim, a minha consideração final, na verdade, é um desejo, né, de que a gente atravesse isso, que todo mundo que está assistindo, né, atravesse isso da melhor maneira possível. E eu quero deixar, assim, o meu parecer, né, que é uma tristeza muito grande, né, atravessar essa era de trevas que a gente está tendo com o nosso presidente, né, uma pessoa completamente, eu não sei se é simplesmente insana ou um psicopata, né, uma pessoa que deveria estar internado, né, num hospício. Para mim, sinceramente, como psicóloga, esse é meu depoimento. E eu espero que as pessoas que ainda estão, né, sob o feitiço, né, das palavras dele, e que ainda estão naquela revolta que a Globo colocou contra a esquerda, né, que a Globo bebeu do próprio veneno agora, que as pessoas despertem, né, e que a gente possa construir um Brasil melhor de alguma forma, que a gente possa pensar junto, né. Ninguém está aqui querendo colocar político de estimação, não, a gente quer que as coisas fiquem bem para todo mundo mesmo. E esse todo mundo é um todo mundo as pessoas pobres, é um todo mundo as pessoas que estavam invisíveis até agora, e que o governo está agora enxergando com essa história dos R$ 600, eles estão aparecendo, esses invisíveis, né? Então, o que a gente quer é que as pessoas coloquem a mão no coração, porque na cabeça todos nós já colocamos e chega de um acusar o outro. Agora é hora da gente colocar a mão no coração, sabe? Me emociona, porque tem muita gente passando fome, tem muita gente sem serviço básico de saúde e de um monte de coisa, e o SUS está salvando a gente. Então, essa história de acabar com o SUS foi uma furada, e graças a Deus, olha, essa pandemia, não sei o que dizer, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo que eu desejo para o nosso Brasil é que esse homem, ele seja medicado, ele seja tratado, e ele saia desse cargo que ele está ocupando, que não serve para ele. É o meu depoimento. E olha, que vocês fiquem bem, que vocês se conheçam, que vocês possam aproveitar esse período de quarentena, né, para se conhecer e para poder olhar para as pessoas que não estão tendo esse tempo, porque estão tendo que sobreviver, porque estão comendo água com farinha, porque não tem o que colocar na panela, né? Enquanto a gente está fazendo meme de que estou gorda, de que essa pandemia me engordou, tem um monte de gente que está vendo, assim, filho chorar, né, e que não tem o que comer. Então, é importante, né, a gente ajudar, né, solidariedade, levar cesta básica, é tudo muito importante, mas nada disso tem valor se a gente não lutar, né, por um governo que faça isso pela sua população, né, é o governo que tem que estar fazendo isso, é importante a gente fazer, mas a gente precisa de políticas públicas que beneficiem todo mundo, né, e não só meia dúzia de ricos, do qual talvez eu até esteja falando desse lugar, mas eu peço isso com meu coração aberto. Obrigada.
Bibo, seu microfone. Desculpa. A Priscila, se não me engano, foi a Priscila Guedes. Ela tá falando para vocês, Priscila Guedes, ela tá falando para vocês virem mais vezes aqui, viu? Que ela gostou demais do tema aqui, trabalhar com a questão da psicologia, né? Nesse período. Então, obrigado pela participação, viu, Priscila? Danilo, as considerações, então. Primeiro queria agradecer, dizer que passou o frio na barriga, que agora eu curti bastante, assim, foi bem legal. E acrescentar um pouco da fala da Dri, que além do SUS, né, o SUAS também tem salvado muitas pessoas, né? Eu tenho uma pequena experiência no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e tem acompanhado de forma ainda muito precária algumas vezes, mas essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, né? Os CRAS, os centros de atendimento de plantão social, enfim, tem trabalhado intensivamente aí para minimizar um pouco desse sofrimento concreto que a Adri fala, que é a fome, e que é por essas pessoas que a gente tem que olhar e trabalhar de forma mais intensa, né? E só para finalizar também, acho que algo que ficou assim um pouco para mim dessa nossa conversa, em que eu aprendi bastante, assim, ouvindo meus colegas, refletindo sobre esse tema, é de que me parece que a gente está diante de uma grande crise da subjetividade, né, na qual a gente não sabe o que fazer, né, eu acho que a Adri traz coisas bem interessantes, o David, coisas bem interessantes, assim, que nos dá várias possibilidades, a gente vai ter que inventar, né, e eu acho que a arte, né, como foi bastante citada, é uma excelente alternativa. Eu acho que fica aí o sofrimento também por a gente ter que inventar uma nova forma de viver, uma nova forma de ter que dar conta da nossa existência isolada, enfim. Mas é isso. Reforço aí também as palavras da Dri em relação à população mais vulnerável. Muito obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Danilo. Passo a palavra, então, para o David, para encerrar aqui a nossa live. Tá ouvindo, David? David? Cortou de novo aqui, beleza, gente. O pessoal já colocou uma mensagem aí que é comigo. O áudio tá cortando às vezes. Vou aproveitar essa última fala só para explanar brevemente, rapidinho, em 2 minutos aí, sobre essa colocação aí que veio sobre a questão do atendimento remoto, que eu até cheguei a entrar lá no começo, mas não falamos a respeito. Porque isso está sendo muito discutido agora, né? Tá muito em evidência pelo contexto e tudo mais. A gente tem respaldo legal para que os atendimentos possam acontecer dessa maneira. Existe uma resolução do Conselho Federal de Psicologia de 2018 que ampliou e facilitou muito a execução desse tipo de trabalho. O número de sessões podem ser ilimitadas no caso de psicoterapia. Pode acontecer de diversas maneiras, de forma síncrona ou assíncrona, né, como está lá na legislação, através de mecanismos de texto ou de videoconferência, como algo parecido com isso aqui, por exemplo. Então, é regulamentado, existe lei que respalda, o psicólogo que tem interesse em atuar através dessa modalidade de atendimento, ele tem que fazer um registro, né, junto ao Conselho Federal, fundamentando como ele vai executar essa prática, para que o Conselho avalie aí se ele consegue conciliar tecnologia e prática psicológica, vamos pensar. Só tem algumas raras situações em que isso não poderia ocorrer, acho que numa outra oportunidade a gente pode falar mais a respeito, mas que são situações assim mais emergenciais, em que talvez o sujeito esteja se colocando em uma situação de risco ou colocando terceiros em risco, ou outras situações de calamidade pública, que são enumeradas lá na legislação, mas que no geral esse momento é muito favorável para que as pessoas busquem esse tipo de serviço quando sentirem necessidade. E tem muito psicólogo que está fazendo atendimento social através de plataforma online, de videoconferência.
Basta fazer uma breve busca aí pelo LinkedIn ou pelo Facebook, que você encontra várias pessoas se dispondo a oferecer esse tipo de serviço. E o bacana é ser social, é atingir qualquer pessoa que minimamente tenha acesso aí a um meio de comunicação virtual nessa direção para poder participar disso. Eu agradeço a oportunidade, adorei o pessoal, não conhecia a Adriana, não conhecia o Danilo, adorei conhecer vocês, adorei conhecer o Bibo, eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Muito obrigado mesmo, David, muito obrigado, Dri, muito obrigado ao Danilo, tá? Foi muito bacana, é isso mesmo, a gente da Frente Popular de Esquerda aqui de Araras, a gente está aqui para contribuir, a gente está aqui para somar, a gente está aqui para esclarecer, trazer pessoas técnicas, porque a gente acredita na ciência, aquelas pessoas que têm, né, um conhecimento para vir nos acalentar, para trazer soluções. A gente não está aqui para atrapalhar. Então, a Frente Popular de Esquerda, ela está aqui para somar. Não só para Araras, mas para a região, enfim, para esse Brasil funcionar como a Adri falou. E nesse sentido, muito obrigado. E lembrando que amanhã nós teremos às 7 horas da noite, nós teremos também uma live para discutir essa questão da crise política e novos rumos para o Brasil, às 7 horas da noite, amanhã, todos estão convidados. E no dia 1º, Dia do Trabalhador, está aí um dia muito bacana para a Frente Popular de Esquerda também vir com questões, vamos debater a questão do direito do trabalho, do Dia do Trabalho e os nossos direitos como trabalhador. Então, no dia 1º, às 5 horas da tarde, tá? Para discutir a questão do Dia do Trabalho e nossos direitos. E amanhã, só lembrando mais uma vez, às 7 horas da noite, uma discussão que nós vamos colocar essa questão da crise política, né? E quais os rumos, né? Que a gente visualiza aí para frente aí para o nosso querido Brasil, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Dri, obrigado. Danilo, obrigado. David, um abraço. Até a próxima, pessoal.